Agora, a gente vai falar de alguns conceitos de medição. Primeiro, né, é a medição direta. Tá? Então, o que é essa medição direta? Ela refere-se ao processo de obter uma medida de uma quantidade física, tá? Usando um instrumento de medição que fornece o valor diretamente, sem a necessidade de cálculos intermediários ou conversões. Então, né, um exemplo aqui, eu tenho um traçador de altura. Então, o operador aqui, né, ele está numa bancada de granito aqui, tá? E tem a sua rugosidade correta. Eu tenho uma peça cilíndrica aqui e ele está verificando a altura aqui dessa peça, né, dessa região aqui dessa peça. Então, né, eu vou ter aqui no meu exemplo aqui, eu vou ter uma medida que a gente chama de medida direta. Eu vou avaliar essa leitura. A gente vai ter na nossa segunda aula, a gente vai estudar, né, principalmente leitura de paquímetro e micrômetro, tá? Então, eu vou conseguir identificar essa medida sem nenhum tipo de necessidade de cálculo, né, intermediário ou algum tipo de conversão. Então, a gente chama isso de medição direta. E também temos a medição indireta, tá? Que ela vai ser realizada quando a quantidade desejada não pode ser medida diretamente e precisa ser determinada por meio de condições de outras grandezas relacionadas, né, e cálculos subsequentes. Então aqui, por exemplo, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma peça roscada e quem está realizando a medição, ele está querendo saber quantos passos tem, né, nessa rosca. Então, para quem não sabe o que é passo, passo é a distância entre o começo do filete até o começo do outro filete. Então, filetes são esses, né, essas pontinhas aqui, tá? Os filetes de rosca aqui. Então, né, o que ele está determinando aqui? No caso, eu acredito, pode ser que ele está confirmando o passo dessa rosca, ou ele não conhece o passo dessa rosca e precisa, por exemplo, usinar uma porca, que é uma peça que tem uma rosca interna. Essa aqui é uma rosca externa. Então ele está confirmando aqui qual que é essa rosca. A gente sabe que toda a parte de cálculo de profundidade, né, diâmetro, tá? Eu vou estar precisando desse cara aqui, ó. Qual que é o passo? Então aqui eu sei que é um passo de 14 fios por polegada. Com esse valor aqui eu consigo saber a parte do diâmetro externo, a parte do diâmetro interno para fazer uma porca, qual que é a profundidade dessa rosca. Porém, eu não estou fazendo uma medida direta. Eu não tenho o valor direto, como a gente tem, por exemplo, no exemplo anterior, tá? Eu vou ter um valor indireto, é um comparativo, tá bom? E existem bastante situações onde eu vou fazer esse comparativo, tá? Onde o meu instrumento ele vai fazer essa comparação. Vamos ver aqui também, né, nesse curso, alguns exemplos também. E o instrumento de medição, tá? Então, a exatidão relativa das medições, ela vai depender, né, evidentemente, da qualidade dos instrumentos de medição empregados, tá? Então, né, quando a gente quer uma exatidão, tá, eu vou precisar de um instrumento que ele consiga me trazer essa qualidade, tá? Me trazer essa exatidão. Quando eu falo isso, eu não falo somente de ter um instrumento caro, mas esse instrumento ele tem que estar cuidado, ele tem que estar com certificado, ele tem que ter passado por um laboratório, tá? Para garantir para mim que eu tenho, né, uma exatidão ao realizar essa medida com esse instrumento. Então, assim, né, a tomada de um comprimento com um metro defeituoso, ele vai dar um resultado duvidoso, tá? Sujeito aí a contestações. Portanto, para a tomada de uma medida, é indispensável que o instrumento esteja aferido, tá? E que sua aproximação permita avaliar a grandeza em causa com precisão exigida. Quem vai fazer essa aferição? Não é o operador que vai fazer essa aferição desse instrumento. Quem vai fazer essa aferição no instrumento é um laboratório especializado para garantir, né, que esse instrumento ele está com a exatidão desejada, tá?